Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu prometi para vocês alguns vídeos, explicativos, alguns exercícios, que ficaram para trás. Eu vou procurar ser rápida, tá? Até porque eu tô gravando vídeos para vocês dos exercícios sobre ondas marinhas, tá? Então, eu vou ver com vocês agora da página 474 do Em Casa, tá? A número 1, que nos diz assim: a primeira detonação de uma bomba nuclear da história da humanidade ocorreu em um deserto do Novo México, Estados Unidos, em 16 de julho de 1945. Esse teste fez parte de um longo projeto militar norte-americano iniciado em 1939, denominado Manhattan Project, durante a Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, deram até um nome para a bomba que foi detonada, a Trinity. Depois da Trinity, não somente os Estados Unidos, mas muitos outros países passaram a realizar testes nucleares. Assim, dezenas de outros testes foram feitos das mais variadas maneiras e durante muitos anos, e até hoje, os motivos são sempre os mesmos: destruição. Agora vamos estudar um desses testes realizado em 1953 no deserto do estado de Nevada, Estados Unidos. Acompanhe o que acontece com uma casa, especialmente construída por esse teste a aproximadamente 3.000 metros, 3 quilômetros, de distância do epicentro de detonação. Teste, tempo 0 segundo, tá? Então, ali foi feito por fotografia. Então, no tempo 0 segundo, tá? Na primeira foto ali. Apesar do teste ter sido feito à noite, a casinha está iluminada porque foi atingida por ondas eletromagnéticas e radioativas. No teste 1/3 de segundo, a casinha, que é de madeira, começa a sediar a ser atingida por uma onda de calor. Então, ela começou a queimar, né? 2/3 de segundo, a casinha começa a se enfacelar ao ser atingida por uma onda de choque. E 7/3 de segundo, então a casinha queimou toda, né? Então, na letra A questão nos pede o seguinte: qual modalidade de energia está armazenada no urânio da bomba desse teste? Qual é a energia que foi armazenada? A energia nuclear, né? Quando a bomba é detonada, a energia armazenada do urânio é abruptamente liberada, transformando-se em outras modalidades ou submodalidades de energia. Explique como esse processo de transformação ocorre, citando as principais modalidades ou submodalidades de energia envolvidas. Ou seja, a energia nuclear é transformada em quê? Energia luminosa, térmica e energia eólica, que é a energia eólica é a onda de choque, né? A letra C. Sabendo-se que a energia de propagação da luz no ar é de aproximadamente 300.000 km por segundo, calcule qual foi o intervalo de tempo para que a luz perfazer o percurso de epicentro da detonação até a casinha. Ou seja, pessoal, quanto a luz demorou para chegar no momento em que a bomba foi detonada até a casinha. Olha só, só a velocidade de propagação da luz é de 300.000 km por segundo, né? Para ela percorrer 3 km, ou seja, 3.000 km por segundo, ou 3.000 metros, quanto tempo ela gastou? Então, para responder essa questão, eu trouxe então para vocês a fórmula que foi o que a gente, não sei se dá para ver direitinho aqui, tá? A velocidade média, a fórmula da velocidade média, né? Que é velocidade
o ΔS dividido pelo ΔT. Não sei se dá para ver direitinho. Então, a velocidade média a gente tem que é 300 mil km por segundo. E o ΔS a gente tem que é 3 km. Então, a gente sabe, pessoal, que eu não sei se vocês viram ano passado, que é um macetezinho, né? Que o que a gente tá procurando? Qual é o tempo, né? Qual é o tempo de detonação, né? O que tá perguntando ali? Quanto tempo ela gastou, né? Qual foi o tempo que ela gastou? Então, o que a gente fez aqui? Então, eu sempre ensinei para os meus alunos o seguinte, né? Então, que Deus vê tudo. Então, esse D aqui, que seria o ΔS, a posição, o deslocamento. Deus vê tudo. Então, a gente está procurando o T, que é o ΔT. Então, o T, que é o que a gente procura, seria o D dividido pelo V, que seria a posição, a velocidade média. ΔT seria igual ΔS dividido pela velocidade média. Então, seria 3 quilômetros dividido por 300 mil. Então, dividindo isso aqui, pessoal, daria 0,00001 segundos. Na apostila de vocês, aparece em notação científica, que é 10 na menos 1, né? Segundos, tá? Que é o tempo gasto para que a luz gasta para sair da bomba até chegar à casinha, tá? Então, o que a gente usou ali? A gente tinha, então, a velocidade média, a gente tem o ΔS, que é o 3 km, a velocidade média, que é o 300 km por segundo, e a gente não tinha o ΔT, que é a variação de tempo, né? Então, a gente aplicou a variação de tempo, a velocidade, o ΔS dividido pela velocidade média. Então, a gente achou o valor, dividiu o 3 dividido pelo 300 mil. E a gente achou 0,00001. Que na apostila de vocês, como eu disse antes, né? A gente achou 10, tem uma resposta na notação científica, que é 10 elevado a menos 5 segundos. Mas assim, pessoal, eu vou mandar essa foto para vocês depois do vídeo. Eu vou mandar o vídeo explicando e vou mandar logo abaixo a foto, porque como não dá para ver, vai aparecer invertido para vocês no vídeo. Eu vou mandar para vocês a foto com a letra C, que é a resposta então do cálculo da letra C, tá ok? A letra D, pessoal, pede assim: calcule a velocidade de propagação da onda de choque em quilômetros por segundo. Essa onda é composta por apenas um pulso. Então, agora eu quero a velocidade média, tá? Eu vou usar, então, outra vez o cálculo da velocidade média, que é o ΔS dividido por ΔT. O ΔS eu tenho, né? Que é 3 km, que é a distância entre a bomba e a casinha. E o ΔT, eu vou pegar a apostila e vou fazer o seguinte: é o instante que a luz chega, que é o instante de 1/3, que é aqui, tá? Que é essa figura aqui, que é de 1/3, que é do calor, tá? Que no momento aqui, ó, a casinha, que é de madeira, começa a se incendiar ao ser atingida por uma onda de calor. Então, que é o que tá pedindo. Que é aqui, então, o tempo nessa onda de calor é de 1/3, tá? Então, o ΔT eu tenho aqui, que é 1/3, tá? Que eu vou pegar a apostila e vou olhar nessa fotografia aqui, tá? Chega o instante, o instante 1/3, o calor chega. O instante 2/3, a onda de choque chega. Então, aqui, 1/3 é na onda de calor, 2/3 é na onda de choque. Então, a gente vai ter que ver aqui nessas fotografias que estão citadas aqui na apostila de vocês. E na letra D, ele está pedindo que é composta, que é na onda de choque. Então, é nos 2/3. Então, a gente vai usar o ΔT de 2/3, porque ele está dizendo aqui que é no tempo
de 2/3 que está se referindo a uma onda de choque e não de uma onda de calor. Quando ele fala em onda de calor, se refere a um delta T de 1/3, tá? Então, a gente vai aplicar, então, a velocidade média, tá? Que está aqui. Velocidade média, delta S dividido por delta T, que a gente está procurando, então, a velocidade média. O delta S, então, é 3 km. O delta T, como ele está se referindo a uma onda de choque, então, eu vou usar o 2/3, ou 0,66 segundos, que a gente dividiu para ficar melhor de calcular, tá? Então, a velocidade média vai ser 3 km dividido por 0,66 segundos. Então, eu vou achei a velocidade média de 4,5 km por segundo. Que também, pessoal, eu coloquei aqui letra D, aqui no cantinho, para você saber que tem o vídeo explicativo e a resolução dele com a letra aqui do ladinho, tá? Como ele fala que é uma onda de choque, então a gente vai usar 2/3, que é o delta T, que é da onda de choque, tá? Que fala lá na apostila de vocês, nas fotografias lá citadas, tá ok? Então, vocês vão saber que tem a letrinha aqui do lado, tá? Que é da resolução do exercício. Tá bom, pessoal? Na letra E, ele diz assim: calcule a velocidade de propagação da onda de calor. Vocês viram que na letra D, ele fala na onda de choque, tá? Agora, aqui na letra E, ele fala na onda de calor em quilômetros por segundo. Então, quilômetros por segundo é o tempo, né? Essa onda é composta de apenas um pulso. Então, eu vou usar também a fórmula da velocidade, tá? Que só ao invés de 2/3, eu vou usar 1/3, porque agora está falando em onda de calor e não em onda de choque. Então, eu vou trocar o meu delta T, tá? Que no caso aqui, ele tá perguntando a onda de calor. Então, minha onda de calor, na fotografia, aqui, a minha onda de calor, tá? A casinha que é de madeira começa a se incendiar ao ser atingida por uma onda de calor, tá? E a minha onda de calor, o meu tempo é de 1/3 de segundo, tá? Então, usando então a minha fórmula da velocidade média, tá? Delta S igual a 3 km, meu delta T então é 1/3. Dividindo, então, eu vou obter 0,33 segundos. 3 km dividido por 0,33 segundos, eu vou obter 9 km por segundo, tá? Que eu também vou tirar a foto e vou enviar para vocês. A letra F, desculpem. A letra F pede assim: o que se pode concluir a partir dos itens C, D e E? Concluímos que a energia luminosa chega primeiro, que a energia térmica depois, energia eólica de choque, a onda, o vento em terceiro lugar. A luz é a mais rápida das 3 energias. Tá, pessoal? Então, essas questões, então, elas são a atividade 1 da página 480, que a gente já viu e vocês tinham ficado com dúvida, tá? E eu estou gravando vídeos, então, das atividades das ondas marinhas, para vocês entenderem melhor, ok? Beijão!